Doutor, explica um pouquinho para a gente, pela ótica da medicina integrativa, quando vocês dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Isso daí é uma frase bem vinculada mesmo por toda a medicina, porque, na verdade, a nossa microbiota, né, ela é responsável por a produção de praticamente 90% da nossa serotonina que o corpo utiliza, né? Diferentemente do que se achava que era produzido no sistema neurológico nosso. Então, a gente diz assim que a simbiose que existe entre as bactérias da flora intestinal e o nosso organismo é perfeita, né? É uma coisa criada por um ser muito superior mesmo, né? Porque a gente precisa do metabolismo dessas bactérias, dessa flora, para poder absorver vitaminas e sais minerais, e eles precisam da nossa alimentação, né? O nosso ato de se alimentar, né? E essa troca que eles dão, metabolizando algumas vitaminas que precisam no nosso dia a dia. E nessa visão você imagina que o intestino, então ele age selecionando, né, da alimentação o que é puro, né, o que é bom para você, nutrientes e vitaminas, do que é impuro, que precisa ser jogado, né, eliminado e excretado. Então, nesse sentido, né, essa participação na seleção do que é bom para a gente, do que não é, e você imagina como se fosse o segundo cérebro, né? Então, é muito importante cuidar da saúde do intestino. Certo. E então, falando mais do intestino, qual é a forma de preservação? O que acontece com ele quando ele não está íntegro? Isso é muito frequente acontecer, sabe? Muitas vezes o paciente não tem tanta sintomatologia, né? Mas a gente encontra bastante no consultório as queixas relativas à má digestão, flatulência, né, que seriam os gases, distensão abdominal, né? Então, a gente começa a fazer as perguntas, né, e a anamnese, e percebe que o paciente, apesar de se alimentar bem, muitas vezes ele não se alimenta de alimentos processados, industrializados e também farinhas e tudo que é químico, né? Muitas vezes ao contrário, ele se alimenta até com bastante quantidade de vegetais bons, né? Só que a gente precisa entender que existe uma substância nos alimentos, né? Em alguns alimentos, que são considerados antinutrientes, que são as lectinas. Essas lectinas seriam uma forma que a planta encontra para se proteger dos predadores, né? Das pragas e do próprio ser humano, certo, né? Então, as lectinas, elas existem, por exemplo, na berinjela, no tomate. Qual seria o pior deles? O mais nocivo? O pior e o mais utilizado nos casos de má digestão é por origem do trigo, né? Do glúten, que é um tipo de lectina. E isso daí acarreta uma transformação grande dentro da mucosa intestinal, porque o trigo ele foi modificado durante a história dele, desde a Bíblia, né, até os dias atuais. Ele, de 12 cromossomos, ele passou a ser transformado em 48 cromossomos, né? E os nossos genes são os mesmos genes da época do Homem da Caverna, né? Então, você vê que essa dificuldade de digestão ocorre por causa desse glúten processado e transformado. Por isso que hoje a farinha branca, industrializada, ela é considerada um antinutriente, e antigamente ela era totalmente consumível, era um outro produto. Por isso que hoje o glúten se tornou tão nocivo. Exatamente.
Ainda existe o trigo ancestral, né? Que se você for pesquisar, existe, né? Alguns países produzem e mantêm esse trigo, que é o Aiken corn. É um tipo de trigo que ele preserva as características ancestrais, né? Então ele não é tão prejudicial. Mas, vamos dizer assim, 90% dos alimentos processados atualmente se utilizam do glúten processado, né? O glúten transformado. Por motivos assim de durabilidade do alimento, praticidade e por efeitos do sabor, né? Esse trigo mais atual, né? Com 48 cromossomos, ele é, vamos dizer assim, é mais apetitoso do que o trigo anterior, o trigo primordial, né? Então, E por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em tirar esse alimento da sua alimentação, né? exatamente, ele é muito palatável, né? Ele deixa a consistência da massa, né, mais fácil de você digerir, de você mastigar e tudo mais. Porque a maioria dos alimentos sem glúten, elas têm uma consistência mais dura, né? Então você precisa saber processar esse alimento, como cozinhar, como preparar, para que ele se torne palatável também, porque é possível você se alimentar de alimentos sem glúten, né, com qualidade. O que exatamente acontece no intestino quando entra em contato com esse glúten, por exemplo, com as lectinas, esses antinutrientes? Que de fato, o que acontece no nosso intestino? Esse glúten, né, ele é constituído de gliadina e gliadina, que são a parte proteica, né, que são macromoléculas e de difícil digestão, né? Uma grande parte do glúten ingerido é excretado, né, nas nossas fezes, mas o que fica ali na luz intestinal, que é absorvido, nem sempre é possível de produzir uma boa qualidade na sua alimentação, né? Justamente por ser macromolécula, porque existe uma tendência, né, grande hoje em dia com o estresse, com a correria, das pessoas comerem rápido, né, sem mastigar muito, sem fazer a primeira parte da digestão, que é na boca, né? Depois, no decorrer do trajeto nosso, estômago, intestino delgado, intestino grosso, que vai ocorrendo o restante da digestão pelas outras enzimas, né? Com o passar dos anos, a gente vai diminuindo essas enzimas, né? A gente vai tendo cada vez menos enzimas no nosso organismo. Então, muitas vezes, o alimento chega no intestino ainda como macromolécula. E nessa tentativa do corpo absorver o nutriente, a parede intestinal é lesada, ela fica com os cílios, né, das células diminuídos, né, e ocorre uma quebra entre as proteínas que seguram uma célula na outra e a absorção fica mais fácil de ocorrer, não só de nutrientes bons, mas principalmente dos nutrientes ruins, né? E esses nutrientes ruins vão encontrar nosso sistema imunológico e vai ocorrer uma briga, né, entre os nossos glóbulos brancos e essas macromoléculas não digeridas. Então, o doutor está dizendo que realmente o glúten e as lectinas, eles causam uma lesão no intestino, tornando ele mais permeável, hiperpermeável. Isso é o que a gente chama da síndrome de leaky gut, né? Seria o aumento da permeabilidade da membrana intestinal às custas de alimentos antinutrientes. E doutor, fala um pouquinho mais pra gente sobre, você falou que a digestão ao longo do tempo, com o passar dos anos, né, a partir dos 40 anos, nós passamos a produzir menos enzimas digestivas. Então, seria primordial a gente repor essas enzimas digestivas de alguma forma? Sim, não só enzimas, como a produção do ácido clorídrico, né, que é a principal produção da mucosa gástrica, também cai, né? Então, a gente começa a notar, né,
pacientes referindo o uso prolongado, várias medicações durante muitos anos, por gastrite crônica, uma atrás da outra, né, sem a solução. Quando o tratamento principal deveria ser a correção do pH do estômago e a utilização de enzimas boas, né, para que a digestão ocorra e não fique aquele ciclo vicioso de você tomar antiácidos e diminuir a força do próprio ácido clorídrico, né, que é um ácido natural mesmo de ser produzido pelo estômago e deveria estar sendo produzido, mas alguns medicamentos fazem com que esse ácido diminua. Então, muitas vezes você começa a ter tanta diminuição do ácido clorídrico que você começa a ter a transformação do pH que deve ser ácido para pH alcalino. E assim, as queixas gástricas, né, e as gastrites, por consequência, muitas vezes não são causadas pelo ácido, e sim pela alcalinidade. Certo. Então, com a introdução dessas enzimas, mesmo substâncias que aumentam a produção do ácido clorídrico, você tem uma absorção melhor e, consequentemente, uma lesão menor da parede intestinal.